E a palavra do Senhor diz assim, Oséias 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade. Aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Versículo 8. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Vamos orar? Amado Deus, fala no nosso coração. Em Cristo Jesus, que tua palavra possa trazer, Pai, sobre nós, consolo, correção e educação segundo o teu querer e tua vontade. Esse é o nosso pedido em Cristo Jesus. Amém. O que merece uma pessoa que recebeu o seu amor? O que merece uma pessoa que recebeu o seu amor, contudo, te tratou com menosprezo, indiferença e rejeição? O que merece aquela pessoa que você entregou tudo que você tinha para ela? Você entregou a si mesmo para ela. E essa pessoa olha para o grande presente que ela recebeu e simplesmente pisa nisso, descarta, quebra, joga fora. O profeta Oséias, quando escreve, então, o seu livro, ele escreve o seu livro para mostrar a infidelidade de uma nação. O profeta Oséias, ele foi chamado por Deus. E quando Deus o chama, Deus fala, Oséias, é o seguinte, a sua vida, a sua história, o seu relacionamento conjugal, ele será tema, ele será alusivo àquilo que Israel tem sido para comigo. Infelizmente, Israel tem sido promíscua, e no seu casamento, a tua esposa te trairá. E nós vemos e lemos no livro de Oséias, então, uma relação conturbada de um homem que ama desesperadamente sua esposa e que a esposa loucamente se entrega a outros homens. Razão disso, eles têm 3 filhos, e bem possível que os 3 filhos não eram de Oséias. E o que Oséias faz? A cada traição, a cada sucessiva traição, ele perdoa, ele ama. O livro de Oséias poderia ser o livro descrito como o amor absurdo. O amor absurdo de um homem para com sua mulher, e o amor absurdo de um Deus para com sua esposa, a igreja, Israel. Nós vemos então a absurdidade do amor. O que merece uma pessoa que te trai? O que merece uma pessoa que nega o seu amor, que te menospreza? Alguns lugares respondem essa pergunta. Na Arábia Saudita, por exemplo, o traidor, ele é punido com pedradas. E quem faz isso é o ofendido. O ofendido, ele deve pegar a primeira pedra e atacar naquele que foi o ofensor. Em outras partes do mundo, na antiga Mongólia, por exemplo, o traidor, ele deveria ser esquartejado. Eram arrancadas suas partes para que ele pudesse entender que a dor que ele estava sentindo naquele momento foi a dor potencialmente equivalente à traição. Na África Antiga, a punição era pegar o traidor, o ofensor, e jogar de cima do pico de uma montanha.
No antigo Oriente Médio, a punição era a mutilação. A pessoa teria o corpo totalmente cortado, para que ela pudesse sentir nas partes íntimas a dor também equivalente à sua traição. No Brasil colonial, as pessoas, nos casos extremos, eram mortas, mas na maioria dos casos, elas eram presas, cadeia. E no Brasil atual? No Brasil atual, segundo o Código Civil, artigo 927, o ofensor deve, em alguns casos, indenizar o ofendido. O tipo de indenização, sei lá, será definido. Mas a grande questão é, aquele que recebeu o seu amor, pela lógica, deve pagar. Deve pagar porque ele não zelou pelo amor dado. Ele não zelou pela fidelidade garantida. Ele simplesmente pegou aquilo e jogou fora. Imagine então Deus, poderoso, santo, chama uma nação, convida uma nação para uma relação de amor e vida. E essa relação de amor e vida, ela é equiparada, metaforicamente, ela é comparada a um casamento. Deus, o noivo, e agora Israel, a esposa do Senhor. Israel, por diversas vezes, então, na sua caminhada, começa a flertar com o traidor, a flertar com Baal e outros deuses, negligenciando, então, o amor de Deus, se afastando de Deus. E nessa relação, então, Deus percebe-se totalmente deixado pela esposa. E eu volto à pergunta: o que merece uma pessoa que recebeu o seu amor, mas agiu com menosprezo, indiferença e rejeição? No caso de Israel, merecia morte. Essa é a lógica, merecia morte. Contudo, você lê Oséias capítulo 1, 2, 3 e vai, até o capítulo 14. O que você vê é que a resposta de Deus, a resposta da infidelidade que Deus dá a Israel, não é resposta de morte, mas uma resposta de graça. Deus oferece graça mediante a ofensa recebida. Deus oferece graça mediante aquela traição recebida. É graça. O livro de Oséias, no Antigo Testamento, é o livro que mais fala sobre o amor de Deus, de forma explícita, descarada. Deus ama Israel. Deus amava Israel. E por meio do profeta Oséias, Deus está levantando essa bandeira: Israel, eu te amo. Israel, eu te amo. Por isso que eu gosto de chamar, então, o livro de Oséias como a absurdidade do amor de Deus. Porque não dá para entender. Não dá para colocar na lógica humana. Não dá para colocar nas relações humanas como Deus encarou tanto essa situação de menosprezo, de rejeição, e ainda assim, todo dia, sempre, usou seus profetas para dizer a Israel: eu te amo. Nessa noite eu quero estudar com os irmãos, meditar com os irmãos sobre esse tema, o imenso amor de Deus. O imenso amor de Deus, é isso que eu percebo no capítulo 14, que é o final já dessa linda carta, o imenso amor de Deus. E eu preciso entender, primeira coisa, que Deus em seu imenso amor não aceita como eu estou. Deus em seu imenso amor não aceita como eu estou. Deus não aceita como eu estou. No verso 1 e verso 2, nós encontramos expressões como volta, arrependa, converta. A ideia bíblica a ideia do Senhor é que Ele precisava que Israel mudasse de vida. Eu preciso que você retorne, dê um passo, venha para mim. Venha para mim, a sua situação não me agrada. Eu quero que você retorne para mim. Volta era um convite para todas as esferas da sociedade até então. Era um convite para os religiosos, para aqueles que conduziam a nação em uma religiosidade fria. Também era um convite para as mulheres, era um convite para os homens, para as crianças, para os jovens, para os casados, era um convite para toda a nação. Todo Israel devia entender: volta para mim, vocês estão longe, vocês estão perdidos, vocês abandonaram a minha aliança, vocês esqueceram a minha palavra, voltem para mim. Voltem. E o texto do verso 2 continua: porque pelos teus pecados estás caído.
O termo caído aqui no original traz ideia de uma cidade fortificada, que possui agora os muros em ruínas, que está vulnerabilizada agora. Uma cidade fortificada que está em ruínas, que não pode se erguer, que não tem como mais responder por si só. Porque aquilo que ela cometeu, ou aquilo que ela permitiu que fosse acontecido com ela, deixou ela inerte, paralisada espiritualmente. Ela não consegue mais se mover, ela está toda destruída no chão, caída. Essa mesma cena aponta e alude também para uma mulher que vivenciou toda a sua vida de prazer fora, extraconjugal, e agora, jogada na rua, na sarjeta, vem um esposo e olha para ela caída, suja, prostituta. É isso que está acontecendo agora. É tenso a situação. Você está caído. Está caído por quê? Pelos teus pecados. O pecado, ele promete e não cumpre aquilo que ele promete. Ele promete alegria, e você vai atrás da alegria, mas o fim é amargo. O pecado promete aquilo que ele não pode cumprir. E o que acontece? A noiva corre atrás daquilo, eu corro atrás daquilo, você corre atrás daquilo, nós como igreja corremos atrás daquilo. E logo no final, o que nos aguarda é uma situação de angústia, de tristeza, de decadência. Volta, porque estás caído. E o Senhor então exige duas posturas de Israel nesse momento. A primeira postura que Deus exige de Israel é que Israel deveria confessar os seus pecados. No verso 2, ele fala assim: tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe. Em outras palavras Oséias olha para o povo e diz: vocês precisam converter-se a Deus. E essa conversão deve ser de palavras. Vocês devem emitir isso, dizer isso. Diga ao Senhor, dizer o quê? Verso 3. Diga ao Senhor, perdoa toda iniquidade, todos os pecados, tudo aquilo que temos feito de forma contínua, repetitivamente. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Nos ajude. Confesse o seu pecado. Israel precisava confessar o pecado. Mas não é confessar o pecado por confessar, mas o confessar aqui tem a conotação de ter palavras sinceras, verdadeiras, genuínas, de um coração que está disposto a, de fato, vivenciar uma nova realidade de vida. Tenha nos lábios uma confissão, tenha nos lábios a consciência do seu erro, tenha nos lábios a consciência de que você está longe de Deus. Confesse ao Senhor. Essa é a primeira postura que o Senhor exigia ao povo: você precisa confessar. Segunda postura que Deus exigia era: você precisa abandonar também o pecado. Ainda no verso 4, as palavras que deveria ter na boca de Israel a Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra de nossas mãos. Tu és o nosso Deus. O que deveria ter na boca de Israel era uma confissão de abandono de pecado. Deus, a partir de hoje, nós não vamos mais fazer aquilo que nos deixou assim, nesse estado. E aqui tem duas coisas que fez com que Israel caísse nessa deplorável situação pecaminosa. A primeira coisa foi confiança no poder político. Israel, uma nação, queria se dar bem, queria crescer, queria prosperar. Ela começa então a fazer alianças políticas. Fez aliança com o Egito, agora faz com a Síria. E Deus fala: você fez aliança com a Síria, colocou o seu coração nessa aliança e esqueceu de mim. Eu fui relegado a nada. Você esqueceu de mim. Portanto, você deve abandonar aquilo que te levou a esse estado deplorável. As suas alianças políticas. Você já não mais confia em mim. Você já não mais ora para mim. Você já não mais busca a mim. O que você faz? Vive sua vida. Busca de um meio ou de outro se dar bem, crescer, prosperar. E acaba esquecendo minha voz, acaba me esquecendo de mim, acaba esquecendo da minha aliança contigo. Abandone o pecado. Abandone a aliança política. O segundo pecado que ele devia abandonar: você deve abandonar essa religiosidade vazia. Olha o que ele disse, ainda no final do verso 3. E não mais diremos a obra das nossas mãos.
Tu és o nosso Deus. Houve um tempo da vida de Israel que Israel começou com um pequeno pecado. Até então, não faria diferença alguma. Alianças políticas. Mas um pecado que levou a uma consequência pior e maior. O quê? A adoração de outros deuses. Aí começa a entrar em Israel a adoração a Moloque, a Baal e a outros deuses, que começa a sujar a moral do povo, começa a sujar a vida espiritual do povo. E Deus fala, você precisa abandonar os pecados que te levaram a isso. Essa é a mesma mensagem que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 2, onde Deus olha para Éfeso e diz, lembra-te de onde caístes, lembra-te quais foram os pecados iniciais que te deixaram nesse estado deplorável, lembra-te. Abandone o que te deixou assim. No caso de Israel, aliança política e, consequentemente, a adoração de vários outros deuses. Eles esqueceram do Senhor. O imenso amor de Deus, de fato, é absurdo. Mas esse imenso amor não aceita como estou. Ele usa seus profetas para falar a Israel, para falar a mim e a falar a você. Volta! Converta, arrependa-te. É isso que nós ouvimos. Quando Adão pecou em Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz que o Senhor, depois que Adão havia pecado, chega então no jardim e faz a seguinte pergunta: Adão, onde estás? Essa pergunta, ela não tem uma conotação geográfica. Deus sabia geograficamente onde ele estava. Mas ela tem uma conotação espiritual. Seria basicamente Deus falar o seguinte para ele: Adão, qual é esse estado que você se reduziu? Adão, por que você se permitiu isso? Adão, no que você se tornou? Até então eu criei uma criatura pura, santa, para viver piedosamente para mim. Agora não, eu vejo alguém corrompido pelo pecado, caído. Adão, o que você se tornou? E essa é a pergunta que Deus faz a Israel durante todo o processo da Bíblia. Essa é a pergunta que Deus faz a mim e a você. O que você se tornou? O que eu me tornei? Caídos pelo pecado, mortos para Deus, inimigos da verdade, é isso que nós nos tornamos. Irmãos, nós nos tornamos aquilo que Deus não criou para que nós fôssemos, inimigos dele. Deus nos chamou a intimidade de comunhão. Deus nos chamou a uma relação de vida. E o caminho que nós escolhemos, e o caminho que nós sempre insistimos em escolher, tem nos levado a um estado de miséria. Somente a cruz pode reverter nossa situação de vida. Somente Cristo pode mudar nossa história. O que pode promover a mudança é Jesus. É o amor de Deus. Dizem por aí que o que a humanidade precisa são de reformas sociais, a educação pode trazer transformação, ou até mesmo a moralidade. Aplicando moralidade para todo mundo, as pessoas serão boas, serão transformadas. Equívoco, mentira do diabo. A única coisa que pode transformar o homem por completo é a cruz do Senhor. A única coisa que pode me fazer voltar, converter, arrepender, é a consciência daquilo que foi feito na cruz. Converta-se ao Senhor, olhe para a cruz, tome consciência de que somente Ele pode sim dar para nós um novo rumo de vida. Nós precisamos ter essa consciência. Deus, em seu grande amor, em seu absurdo amor, não aceita como eu estou, não aceita o nosso estado deplorável. Eu conheci em Minas Gerais um senhor que, eu confesso para a igreja, que a vida dele foi um grande exemplo para mim. Esse senhor tinha uma família grande, e um dos seus filhos era aquele filho que dava sempre problema. Aquele filho que chegava tarde em casa. Mas, na adolescência, aquele filho ficou um pouco pior. Essa história é real. Ficou um pouco pior. Às vezes, saía na sexta-feira de casa e retornava apenas na segunda-feira. E aquele pai recebia, então, na segunda-feira,
telefonema. Seu filho está na praça, está na rua, está em tal lugar, caído no chão. Aquele senhor saía da sua casa e ia buscar o filho. Aquilo se repetiu por várias vezes. Resumo da história, infelizmente, aquele filho, um pouco tempo depois, uns 3 anos depois, morreu. E eu fico, por meio dessa história, observando que Deus age da mesma forma, muitas vezes, como comigo, contigo. Nós insistimos na relação com o nosso pai, viver a vida rebelde, afastar do pai, afastar do ensinamento do pai. E muitos poderiam dizer, olha, coitado, uma pessoa caída no chão, uma pessoa rejeitada pela família, sem conhecer a história de vida dele. Coitado dessa pessoa. Mas a grande questão é que no mundo da espiritualidade, nós estamos na sarjeta. Só que nós não somos coitados. Nós pegamos o dinheiro do pai, nós consumimos tudo que o pai tem, nós vamos e aproveitamos o mundo, nós saímos de casa, nós estamos ali porque nós amamos o pecado, e o pai, todo instante, vai e nos pega, e nos traz para si, vai de novo e nos pega, e nos traz para si. Essa história não é a história de um coitado inocente que está no chão, mas é a história de um homem, de uma mulher corrupto, que ama o pecado, e que esnoba o amor de Deus. Que esnoba o amor de Deus, que insiste em me buscar, que insiste em te buscar. Deus não aceita como estamos, e é por isso que Ele vai lá e nos busca, que é por isso que Ele vai lá e nos resgata. O caminho que nós escolhemos, infelizmente, tem nos levado à morte, à ruína. Mas entenda, Deus, o Pai, o esposo, tem olhado para aquela sua esposa, tem olhado para aquele seu filho, ainda caído, revoltado, odiando o pecado. E Ele tem feito tudo. Na verdade, Ele fez tudo na cruz do Calvário para nos resgatar. Essa é a primeira característica que eu percebo do amor imensurável, do amor gigantesco, do amor absurdo de Deus. Ele não aceita, Ele não permite, Ele não quer que nós estejamos como nós estamos. A segunda característica que eu percebo desse grande, absurdo amor de Deus é que Deus, em seu amor, não depende daquilo que sou. Glória a Deus por isso. Deus, em seu grande amor, não depende daquilo que sou. Olha o que diz aí o verso 4. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aqui nós percebemos que Deus, Ele promete fazer 2 coisas. A primeira coisa que Deus promete é, vou curar a sua infidelidade. Esse termo é tão interessante porque ele traz a ideia de que existe em nós uma infidelidade reincidente. A ideia de que nós vamos cometer pecado o mesmo hoje, amanhã e amanhã, mesmo que eu e você temos consciência do quanto ele é ruim para nós. E Deus fala então, Israel, eu te conheço. Eu sou o teu Deus. Eu conheço o teu coração. E eu vou curar a sua infidelidade. Porque essa infidelidade, ela está dentro de você. E o termo curar aqui, ele faz alusão, não a Deus dar para nós um remedinho para sarar uma doencinha básica. Não. O termo curar aqui, ele traz a implicação de que Deus vai nos abrir. Deus vai fazer uma cirurgia e tirar o pecado que está entranhado em mim e em você. Ele vai arrancar esse pecado. Ele vai arrancar esse amor ao pecado. Ele vai nos curar da nossa infidelidade. Ele vai curar. Ele vai transformar. E é isso que nós precisamos. Por mim mesmo, por você mesmo, você não consegue. Nós não conseguimos. É até estranho, né? Chega a ser cômico e ao mesmo tempo triste, porque eu oro hoje, Deus, eu não quero cometer aquele pecado. Amanhã, no mesmo horário, eu cometo pecado. Sei que é ruim, sei que Deus não gosta daquilo e eu cometo. E a oração que eu devo fazer, Deus, por favor, aquilo que o Senhor disse, efetue sobre mim, cure em mim fidelidade. Israel sempre traía o Senhor. Ela devia entender que aquele pecado era reincidente.
Ela não tinha força em si mesma para vencer aquilo. Curarei a tua infidelidade. Essa é a primeira promessa de Deus. Eu louvo por essa promessa. E a segunda promessa de Deus para a vida de Israel, para a comunidade de Israel e também para a gente é, no versículo 5, serei para Israel como orvalho. Aí daqui do versículo 5 até o versículo 8, nós temos várias metáforas dizendo a mesma coisa. O que Deus está dizendo é o seguinte: serei para Israel fonte de vida, serei para Israel fonte de satisfação, serei para Israel fonte de todo contentamento, porque se Israel tem procurado lá a satisfação que ela precisa, a alegria que ela precisa, o amor que ela precisa, ela não mais procurará lá, mas ela entenderá que em mim flui tudo aquilo que ela necessita para ser feliz. De mim flui todas as bênçãos. Serei para Israel como orvalho, como vida, como vigor. Irmãos, Israel precisava entender aquilo. E eu creio que essa grande dificuldade que nós temos, de entender que de Deus flui tudo que nós precisamos. Que se dele flui tudo que precisamos, não precisamos mendigar amor por aí. Não precisamos correr atrás de ídolos, falsos deuses. Saciar nosso coração, porque nele nós encontramos todas as fontes do bem e da vida. Somente nele. Serei para Israel como orvalho. E diz mais o texto que Israel vai crescer como o Líbano, como o cedro do Líbano. Que Israel terá os ramos como da oliveira, fragrância e assim por diante. A ideia de que Israel vai crescer, vai ter um grande porte, vai ser transformada. A nação de Israel será diferente, terá uma nova vida. Deus promete então curar a infidelidade, Deus também promete ser fonte de vida, e Ele já é. Mas eu quero chamar sua atenção justamente para o meio do verso 4, quando Deus diz assim: eu de mim mesmo os amarei. Eu de mim mesmo os amarei. Que expressão poderosa é essa? Irmãos, a grande ideia aqui seria o seguinte: eu, não por aquilo que você faz, não pelas palavras de arrependimento, não pela demonstração de mudança, não por isso, Israel, mas por mim, voluntariamente, graciosamente, de mim mesmo, eu os amarei. O amor de Deus não depende do que sou, Ele ama, e isso basta. Eu estou firme e Ele me ama, eu vou para a igreja, Ele me ama, eu estou aqui, Ele me ama, eu não estou aqui, Ele me ama. Não importa onde eu esteja, se eu estou caído, Ele me ama, se eu estou em pé, Ele me ama. Deus me ama, isso não depende de mim, nem de você. É o amor de Deus. Interpretando isso seria: eu te amo de forma voluntária, de forma generosa, de forma espontânea, de forma gratuita. Nada me obriga a ter um sentimento por ti, nada me obriga a ter uma relação contigo de amor, mas eu me coloco nessa situação, porque eu te amo de mim mesmo, por mim mesmo. O amor de Deus, o absurdo amor de Deus não depende da noiva caída no chão. Não depende do olhar dela pedindo por misericórdia, compadece de mim, Senhor. Não depende disso. Depende dele, apenas dele. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos mostra que, de fato, nós precisamos diariamente perceber quem somos, o caminho que estamos, é aquilo que Ele quer para nós. Eu quero concluir, irmãos. No verso 4, ainda no verso 4, ele termina da seguinte forma: porque a minha ira se apartou deles. Porque a minha ira se apartou deles. Sabe qual deve ser a postura mais coerente para aquela pessoa que nega o seu amor? Que pega o seu amor e joga fora? Ira. Morte. Esta é a postura de Deus. Deveria ser a postura de Deus para comigo e para contigo. Mas o que nós percebemos aqui, Deus, sendo santo, puro, grande, sendo o eterno ofendido, Ele olha para mim, para nós, para Israel, para a igreja, e Ele fala: a resposta que eu darei a eles,
quanto a sua infidelidade graça, vou deixar de lado a minha ira. E Deus afasta a sua ira da igreja. Deus afasta a sua ira do seu povo. Deus afasta a sua ira da nação cruel. E na cruz do Calvário, ali, quando Cristo diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquela situação, Cristo recebia sobre si toda a punição que nós devíamos receber, toda a ira que devia recair sobre mim e sobre você. Cristo vivencia aquilo. Deus meu, por que me desamparaste? Eu sinto agora o peso do pecado, o afastamento de ti. Eu sinto em mim, Deus. Por quê? Porque o absurdo amor de Deus preferiu pregar o seu filho na cruz e dar a mim e a você a oportunidade de voltar e arrepender. Portanto, volte, arrependa-se, viva para Deus, entenda que seu absurdo amor te chama a entregar-se para Ele, a viver para Ele e a se dedicar exclusivamente para Ele. Você não é de mais ninguém, você pertence a Ele, Ele te comprou para isso. É essa a mensagem de Deus para nossas vidas. Irmão, que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa entender a realidade desse amor de Deus absurdo. Absurdo. Ele ama. Isso não depende de mim ou de você. Eu quero convidar você, que se sentiu tocado por essa mensagem, a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos pedir agora para que o Senhor Deus, do alto dos céus, Ele de fato venha tocar em sua vida. Ele de fato venha te fazer e dar condições de negar diariamente todo o erro, todo o pecado, para vivenciar essa realidade de vida totalmente dedicada a Ele. Vamos ficar em pé toda a igreja. Eu quero convidar você que sentiu o desejo no coração, que venha à frente. Nós vamos orar por você. Feche seus olhos onde você está. Deus, nós estamos aqui. E em Cristo Jesus, Pai, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Em Cristo Jesus, Pai, vem sobre nós, Pai, nos dê um coração, Pai, voltado totalmente para Ti, Deus. Em Cristo Jesus, Pai, fortaleça-nos. Em Cristo Jesus, vem sobre nós, Pai. E em nome do Senhor, venha fortalecer a fé daquele que está abatido, daquele que está caído, Pai. Restaura-nos, Pai, a comunhão contigo. Restaura-nos, Pai, ao encontro e intimidade contigo todos os dias. Ó, Pai, que o nosso coração possa perceber o Teu imenso e grande amor por nós. Nós, Pai, queremos vivenciar para essa realidade, Pai, de sentir a paz, sentir o amor, sentir o Senhor, Pai, nos tocar e nos chamar, Deus. Em Cristo Jesus, vem sobre nós. Arrebata o nosso coração para Ti. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Hoje para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe cada um. Que Deus fortaleça cada um. E que esse amor, durante essa semana, possa permear o seu pensamento, a sua vida, suas palavras, suas ações, suas escolhas. Que Deus nos abençoe.